Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Nos últimos dias, uma das estratégias mais sutis de Satanás tem sido infiltrar lobos no meio das ovelhas. Esses lobos muitas vezes não se apresentam como hereges declarados, nem como apóstatas visíveis, mas como homens e mulheres aparentemente piedosos, espirituais e dedicados à causa do reino. Contudo, por trás da aparência de santidade, opera um coração altivo, manipulador e sedento por controle. Eles são os narcisistas espirituais, a versão mais perigosa do narcisismo, porque usa a linguagem da fé para dominar, a aparência da piedade para seduzir e o poder espiritual para manipular. Jesus alertou que os falsos profetas viriam vestidos como ovelhas, mas seriam lobos por dentro. A vestimenta externa é o que engana. Palavras doces, gestos solidários, orações fervorosas e dons aparentes. Mas tudo isso é uma estratégia de camuflagem. O narcisista espiritual não ama o próximo. Ele ama ser visto como alguém que ama. Suas boas obras são ferramentas de sedução. Seus elogios e presentinhos são armadilhas para gerar dívida emocional e dependência. Ele é um manipulador emocional e espiritual. Diferente do narcisista comum, o narcisista espiritual usa o mundo como ferramenta de dominação. Ele manipula sentimentos, distorce textos bíblicos, explora a ignorância dos mais fracos e se apresenta como um instrumento de Deus para exercer influência. Em muitos casos, convence suas vítimas de que ele tem acesso exclusivo à vontade divina. Por trás disso, há um espírito de Jezabel, controle, orgulho, sedução e culto à própria imagem. Como em Apocalipse 2,20, esse tipo de influência não é apenas carnal, é demoníaca. O narcisista espiritual é hábil em analisar e explorar as fraquezas emocionais das pessoas. Ele identifica carências, traumas e inseguranças e as utiliza como portas de entrada para estabelecer domínio. Aos poucos, as vítimas passam a agir, pensar e decidir em função do que o líder aprova ou desaprova. E isso não é discipulado, é sequestro da fé alheia. Muitos passam a acreditar que o favor de Deus está condicionado à obediência irrestrita ao narcisista. Trata-se de uma forma sutil de idolatria. Esses lobos, ao ganhar espaço nas igrejas, corrompem a estrutura e o propósito do corpo de Cristo. Eles competem por cargos, influenciam decisões, dividem ministérios e criam panelinhas. Sua presença adoece os relacionamentos, causa medo, silencia os profetas e bloqueia o agir genuíno do Espírito Santo. Paulo adverte Timóteo sobre os que introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas por várias concupiscências. 2 Timóteo 3,6. Esse espírito, portanto, não respeita fronteiras espirituais. Ele é invasivo, sedutor e destrutivo. Discernir um narcisista espiritual não é uma tarefa fácil. Muitas vezes sua aparência é de piedade irrepreensível. Ele sabe usar versículos, canta bem, prega com eloquência e ora com autoridade aparente. Mas somente o Espírito Santo pode revelar o que os olhos naturais não veem. Por isso, a igreja precisa voltar à intimidade com Deus, ao jejum, à oração, ao zelo pela palavra. A revelação espiritual não é uma opção nesses dias, é necessária para a sobrevivência e pureza da igreja. A igreja precisa se levantar com coragem para expor e confrontar o espírito narcisista espiritual, não com ódio, mas com autoridade e zelo pela palavra. O objetivo não é humilhar pessoas, mas preservar a santidade da noiva de Cristo. Pastores, líderes e membros devem estar alertas para não se tornarem cúmplices do engano por omissão. É tempo de restaurar o altar, limpar os púlpitos e cuidar das ovelhas feridas. Porque o Senhor virá buscar uma igreja pura, sem mácula, sem mancha, e isso exige purificação agora. Em tempos onde o emocionalismo é confundido com espiritualidade, a igreja corre o risco de se tornar presa fácil de manipuladores espirituais.
O narcisista espiritual é a manifestação de uma igreja morna, onde o homem se torna o centro e Cristo é apenas um nome no discurso. Mas o verdadeiro evangelho é cruz, renúncia, serviço e humildade. Que o Espírito Santo nos ensine a discernir, a confrontar com amor e a proteger as ovelhas do rebanho. A Igreja de Cristo não pode ser território de controle humano, mas a habitação da glória de Deus. Que todo espírito de manipulação, sedução e orgulho seja plenamente revelado, confrontado e vencido pelo poder do nome de Jesus. E que os lobos sejam desmascarados, não pelos homens, mas pelo Cordeiro que conhece cada coração.